Isso aí. Vamos lá, chegando chegando na sala. Vou botar aqui. Vocês me escutam? Estão escutando? Beleza. Então vamos lá. Muito bem. Vocês estão me escutando? Ok, estão escutando, beleza. Quem precisar tirar dúvida, falar alguma coisa, mesmo esquema, né? Você manda aqui ou no grupo do Telegram ou no meu WhatsApp, né? No grupo de formação winnicottiana, você manda a pergunta lá e aí no final da live eu fico um tempinho conversando com o pessoal e aí depois respondo umas perguntas lá. Amanhã eu vou fazendo isso nos intervalos de atendimento, né? Então, bem-vindos. Esse horário da live aqui tá meio dose, né? Tô cogitando mudar de horário, né? Fazer mais cedo, porque eu também fico cansadão que amanhã tem atendimento. A única pergunta que eu vou responder é aqui, ó. É uma Gibson, cara. Uma Gibson. Essa é uma Gold Top Classic, né? Era um sonho de verão que eu consegui comprar, né, recentemente. Certo? Então vamos chegando aí. E eu estou estudando assim outros horários também, né? Tem a possibilidade. Uma vez eu fiz uma aula que foi de domingo à noite. É uma possibilidade domingo à noite, é uma possibilidade talvez horário mais cedo, né? Mas por enquanto vamos fazendo isso, 11 horas da noite. Quando é meia-noite está todo mundo acabado, né? Não sei se é faluda, a guitarra é meu falo, pode ser, mas eu acho que ela é mais meu objeto transicional do que falo, né? Aproveitando já que é o Winnicott, que alguém aí diz que eu sou faludo por conta da guitarra, né? Mas eu acho que é mais transicional do que falo. O falo te dá uma ideia de uma superpotência imaginária e a guitarra funciona muito mais para mim como um lugar de repouso, assim, um lugar que eu vou, sei lá, em algum lugar que eu vou, né? Então é uma experiência muito legal. Certo? Então vamos seguindo aqui. Eu tenho horário, são 11h05, é um bom momento para começar. Deixa eu ver aqui se já está rolando. Já está rolando a live. Então vamos seguir aí. Vocês têm o livro do Winnicott, muito provavelmente, né? O Ambiente e os Processos de Maturação. Quem não tem, chegou agora, não estava participando nos outros, você pode me adicionar lá no WhatsApp, você manda lá uma mensagem, ou no Telegram, você manda lá uma mensagem. O número está lá no meu... Você coloca no meu perfil do Instagram, você tem um númerozinho ali, só você olhar ali. Aí você manda uma mensagem, aqui é fulano de tal, vou participar das lives, você pode me enviar o PDF, me incluir no grupo, né? Ao invés de mandar assim, Saulo, curso legal, não sei quem é, não sei que curso, não sei onde vai entrar, então seja mais específico. Então vamos lá, bem dos processos de maturação. Começamos 15 dias atrás, já fiz algumas notas sobre o livro, né, o que é, o que representa, né, no cenário dos livros de Winnicott. Um ponto que é sempre importante lembrar, né, que os livros do Winnicott normalmente não são livros escritos para ser livros, né? Você tem ali uma série de conferências que o número do WhatsApp está lá na entrada do Instagram. Se você quer ver, deixa eu ver se dá para fazer isso.
você vem aqui, ó, tem Instagram, o número ali, é só você olhar ali que você acha. O número do WhatsApp. Então, os textos do Winnicott, normalmente os livros, né, são compilados de textos. O único livro que de fato assim, ele escreveu foi o Natureza Humana, que eu já comentei aqui. E é muito legal você também prestar atenção, quando isso aparece, né, para que tipo de público esse texto foi falado. Né? Então, você tem textos que o Winnicott fez uma palestra para médicos, textos que o Winnicott fez para falar para psicanalistas, para assistente social, tem um que ele fala para os pastores, né? O Winnicott já falava na rádio, na BBC, então ele também tem a forma mais, talvez mais didática, mais senso comum de falar uma série de coisas, enfim. Então, são vários tipos de público que ele tem, né? Então, dependendo do público, ele escreve de uma forma diferente. Tem aquele outro detalhe que eu já falei para vocês também do tempo, né? Que até mais ou menos ali a morte da Klein, você tem um estilo de texto dele, depois que ela morre, ele fica um pouco mais livre para escrever. Né? Tem uma questão aí de uma certa... às vezes parece uma submissão, né? com a postura da Klein que tinha sobre ele, enfim, que muitas vezes escrevia um texto, de alguma forma buscando um certo reconhecimento. Então tem esses bafafás assim, na seção Revista Contigo da Psicanálise, tem uns bafafás desse. Tá? Então esse aqui, particularmente, é o meu livro, foi o primeiro livro que eu comprei do Winnicott. Na verdade não, o segundo. Eu comprei primeiro Natureza Humana, eu li logo no começo da faculdade, não entendi nada. Eu achei fraco, né, a tendência humana de que a gente não entende, a gente fala mal, fraco, não achei nada demais, esse tal de Winnicott que fala. Claro, levou anos para eu começar a entender a dimensão do que ele fala ali, por exemplo, quando ele fala do brincar, né, a complexidade que é o brincar para ele, não é? A criança fez brincadeiras, isso é tão winnicottiano, não tem nada a ver isso, né? Várias abordagens falam da brincadeira, o Winnicott fala de um brincar que é uma capacidade extremamente complexa, rica, índice de saúde, né? E brincar não significa necessariamente pegar brinquedos e brincar. Brincar é muito mais uma maneira de lidar com a realidade externa e interna e também a sua articulação com os outros. Então é muito mais complexo do que parece. Certo? E o Ambiente e os Processos de Maturação foi então meu segundo livro do Winnicott que eu comprei em 2006 aqui. Todo livro que eu compro eu ponho a data, eu ponho onde eu estava, o horário, o que acontecia na minha vida naquela época. Né? Não vou contar o que está escrito aqui, mas eu acho legal isso porque eu vejo quando que chegou na minha vida, o efeito que isso teve, enfim. Então, caminhando aqui, nós trabalhamos no 15 dias atrás, agradecimentos, notas do editor, prefácio edição brasileira. Falamos da pessoa a pessoa de Winnicott, né? Quem que é o Winnicott? O cara mais considerado um dos mais autorais, né? Os mais autênticos, melhor dizendo, da psicanálise. André Green, que foi um importante psicanalista, né? Epistemólogo também, se não me engano. Ele coloca aqui, depois do Freud, o grande inovador da psicanálise é o Winnicott. Então, você tem lá coisas sensacionais em Lacan, na Klein, em Bill, mas ele vai colocar que quem de fato assim, causou uma revolução na psicanálise foi o Winnicott. E o André Green ele tem fundamento para falar, né? O André Green tem uma formação sólida, profunda. Ele estava lá na Sociedade Britânica, ele conviveu com essa galera toda, frequentou os seminários do Lacan, então é um cara bem interessante, aliás, para se estudar e para se conhecer. E aí, então, no primeiro encontro, nós falávamos do capítulo 1, chamado Psicanálise do Sentimento de Culpa, um texto de 58. Ali já tem um Winnicott quase mais livre, assim, né? Mais à vontade para falar. E a gente vai dar continuidade nesse capítulo, porque a gente começou falando dele, né? Nós trabalhamos, inclusive aí teve a introdução, né? Aí trabalhamos a ideia do capítulo 1, chamado Psicanálise do Sentimento de Culpa. Então, vamos dar umas pinceladas assim, só para começar a parte de hoje, porque se for pegar exatamente como foi dividido, hoje começaríamos na parte da culpa em seu ponto de origem, né? Mas só dar umas pinceladas do que aconteceu até chegar nesse ponto aí. Então você tem aqui, logo no começo, né? Que como se a culpa era pensada originalmente como decorrente do ensinamento religioso ou moral, né? Como se a religião e a moral colocasse goela abaixo a culpa na pessoa.
E até eu fiz aquele comentário que o Freud faz essa observação, né, que não é a religião que leva a culpa, mas o contrário, a culpa que leva a religião. Né? Somos seres aí com a nossa característica, uma delas, né, talvez uma das principais, é o nosso sentimento de culpa, e nós criamos então narrativas como forma de repertoriar essa culpa. Então, até a própria ideia religiosa, a ideia cristã, por exemplo, né? Você pega o cristianismo, trabalha muito pela via da culpa. Você vai lá domingo na missa e você tem lá a imagem de Cristo crucificado, ó, ele morreu por nós, então, porque nós não escolhemos, né, o Salvador naquela época, e sim o bandido, então sinta a culpa por isso. Então o tempo todo são narrativas que vão repertoriar essa nossa culpa, e a religião é uma forma de também fazer isso, né? E ele vai trazer também aqueles pontos que eu já comentei de muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, que a culpa ela antecede o crime, né? Então, não é porque a pessoa comete um crime que ela se sente culpada, e sim, ela tem o sentimento de culpa enraizado nela, intrínseco, e ela comete o crime então como forma de repertoriar essa culpa, né? Então isso daí ele vai comentar aqui também, e aliás foi um post que eu fiz hoje de manhã lá no Instagram, né? Então se você está aí no Instagram e me segue, você deve ter visto a postagem de hoje cedo, e eu comentei sobre o sentimento de culpa, né? E aí caminhando, ele foi dizendo aqui, que ele fala, ó, simplificarei minha tarefa dividindo meu exame do problema da culpa em 3 partes principais. Então vamos ver, ó, primeiro, o sentimento de culpa naqueles indivíduos que desenvolveram e estabeleceram uma capacidade para experimentar o mesmo, que foi o assunto do primeiro encontro, né? Depois temos aqui, ó, 2, o sentimento de culpa no ponto de sua origem, no desenvolvimento emocional do indivíduo, que é mais, hoje nós vamos chegar, né, vai ser o assunto do nosso encontro de hoje. Aí depois, 3, o sentimento de culpa como aspecto que se distingue pela sua ausência em certas pessoas. Então, um ponto novo também. E depois, finalmente, me referirei à perda e recuperação da capacidade de sentir culpa. Então, se tudo der certo, nos nossos 35 minutos que nos restam de live, eu vou tentar passar por esse tópico 2 e 3 aqui, né? Então aí eu fui comentando, né, a questão da culpa. Freud começa, então a culpa começa ali com Freud. A ideia de superego vai ser talvez o principal ponto para pensar o sentimento de culpa. Lembrando que culpa para Freud está presente desde o começo dos seus escritos, né? Você encontra isso lá no comecinho, a coisa vai sempre acontecendo. Você vai ter, por exemplo, né, quando você fala de totem e tabu, você vai ter o assassinato do pai e a divisão, né, um assassinato coletivo para dividir o sentimento de culpa, né? Então você já tem ali aparecendo isso. Você vai ter em Luto e Melancolia, acho que uma das formas mais ricas que o Freud traz, né, de explicar a questão do luto e da melancolia, mas principalmente a melancolia a partir de uma parte do ego que se modifica e parece que ataca o próprio sujeito, né? Uma parte do ego ataca o próprio ego, e dando origem ao masoquismo, um masoquismo moral. E o Freud é legal que ele vai escrevendo isso, mas ele ainda não chegou no conceito de superego, mas você vê que ele já fala, já enxerga os efeitos do superego, mas sem chegar na ideia de superego. E aí em 23 que finalmente ele chega, que é o ponto que o Winnicott vai trazer. Ele vai trazer, né, que a questão, ele fala do sentimento de culpa, fala de uma ansiedade sentida no conflito entre amor e ódio. Então, o sentimento de culpa implica a tolerância da ambivalência, né? Então ele vai ligar isso muito também no Homem dos Ratos, né, de sentir hostilidade pelo pai, não poder reconhecer isso, ficar só com o aspecto positivo do sentimento pelo pai, e o que é negativo, que é o ódio, ele então recalca, né? Então fica por essa via, enfim. Ele vai trazer aquilo que já é mais conhecido, mais famoso para o pessoal que se aventura pela psicanálise, e aí ele vai dizer também que dentro da ideia da culpa, você vai ter os 2 principais quadros conhecidos, que é a neurose obsessiva e a melancolia, né? Então, lembrando lá do luto e melancolia, você tem lá a questão da... Quando você fala de luto e melancolia, você tem lá a questão da melancolia, e quando você fala do Homem dos Ratos, por exemplo, você tem a questão da culpa na neurose obsessiva. Então, caminhando, depois ele fala só um tópico sobre a questão do superego, então ele capricha lá, fala do superego. Depois ele vai falar a parte que eu comentei, né, a psicopatologia, a questão da neurose obsessiva e da melancolia, enfim. Isso já caminhamos, e se você perdeu isso, é só você ir lá no YouTube, no meu canal, você encontra a live sobre esse assunto. E aí chegamos aqui, ó, culpa em seu ponto de origem, a parte 2.
Então você pega aí no seu livro, ó, o meu livro tá antigão aqui, amarelo já, que ele diz aqui, ó, chego agora ao estudo do ponto de origem desta capacidade para o sentimento de culpa, um ponto que existe em cada indivíduo. Melanie Klein chamou a atenção dos psicanalistas para um estágio muito importante no desenvolvimento emocional, ao qual ela deu o nome de posição depressiva. O seu trabalho sobre a origem da capacidade para o sentimento de culpa no indivíduo é um resultado importante da aplicação continuada do método de Freud. Não é possível enumerar as complexidades do conceito de posição depressiva em uma palestra como essa, mas tentarei uma conceituação. Então, uma sugestão que eu falei para vocês, que ele vai falar em determinado ponto aqui desse livro, que é uma coisa que eu chamo de raciocínio 3-2-1. O Winnicott faz muito isso, ele tem esse estilo muito comum nos textos dele. Sempre que ele vai trazer a ideia dele, primeiro ele traz a ideia do Freud, depois a ideia da Klein e a ideia dele como aparece. Não é sempre, mas é muito comum você encontrar. Se você pegar o livro Natureza Humana que eu comentei, que é o único que ele escreveu de fato, a primeira parte, né, então ele começa lá com Freud, as primeiras páginas, né, aquilo que Freud já nos ensinou e mostrou a sua clínica, aí você vai caminhando no livro, chega então à concepção kleiniana, né, do psiquismo, do sofrimento humano, dos sintomas, etc e tal, e você vai indo mais para frente, ele começa a trazer a teoria dele, que é onde a coisa vai ficando mais nebulosa, né, então você enxerga claramente um 3-2-1 Natureza Humana. Então, quem está estudando comigo naquele curso Manual da Psicoterapia, eu comentei já sobre esse 3-2-1 e você pode encontrar claramente nesse livro do Winnicott, Natureza Humana, que eu posso compartilhar com vocês depois. Certo? Mas vale a pena ter esse livro, viu? Que você tem que rabiscar tanto em cima dele que compensa. Então, pensando nessa estrutura que eu acabei de falar, ele fez essa questão, ele colocou lá o Freud, né, a questão da culpa, ele vai chegar agora na ideia da Klein e vamos ver se ele vai chegar na proposta dele sobre a culpa. Né? Então ele vai dizer assim, ó, falar assim na sequência. Melanie Klein, mais especialmente, desenvolveu a ideia do conflito em um relacionamento simples a duas pessoas. Lembrando, o Freud está falando de um conflito entre três pessoas. A criança, a mãe, ou quem faz a função materna, ou quem vai promover o narcisismo dessa criança, e um terceiro na história, que é o que vai castrar, que é o que vai interditar, que é o que vai acabar com a relação incestuosa. Por isso que a gente fala que Freud são relações triangulares, triângulos. Assunto da aula de ontem, do texto de ontem no Instagram, que foi as pessoas Pitágoras, que não pode ver um triângulo que quer se encaixar em triângulos. Quando você fala da Klein, você está falando algo anterior ao triângulo. Então, nessa base, a criança e a mãe, é disso que se trata quando fala de Melanie Klein. E o Winnicott, já adiantando, ele fala dessa posição da mãe e da criança, mas também da mãe enquanto algo não percebido pela criança. Né? Se tudo deu certo, ele não precisa perceber a mãe objetivamente muito cedo. A mãe ela entra muito mais como um ambiente, né, que sustenta, que possibilita a sua existência no tempo e no espaço, do que de fato como uma figura para uma relação objetal. Né? Então esse raciocínio é bem legal. Então Freud, triângulos, Klein, a díade aqui, essa base, a criança e a mãe. Então ele vai dizer assim, Melanie Klein, mais especialmente, desenvolveu a ideia do conflito em um relacionamento simples a duas pessoas, do lactente com a mãe, conflito originado das ideias destrutivas que acompanham o pulso amoroso. Naturalmente, a data da versão original desse estágio do desenvolvimento individual é anterior à data do complexo de Édipo. Então, Freud está falando do Édipo ali, uma coisa acontecendo com 4, 5 anos, e a Klein, ela puxa para trás essa idade aí. Por isso que o Freud não era tão assim fã da Melanie Klein, porque ela já chega primeiro sendo mais brilhante que a Ana Freud, e também ela chega reconfigurando, questionando as propostas de Freud com relação ao superego complexo de Édipo. Mas esse assunto para algum momento que aparecer aqui. Aí ele diz, muda-se a ênfase. No trabalho anterior, a ênfase estava na satisfação que o lactente obtinha da experiência instintiva. Agora a ênfase muda para o objeto, do modo que este gradativamente aparece. Então, um ponto que também vale muito a pena, tem um livro do Greenberg Mitchell, chamado Teorias das Relações Objetais, se eu não me engano, que
que eles vão falar sobre relações objetais e eles trazem um ponto que ajuda muito. Assim, você que estuda psicanálise a sério, que está aí escutando agora, é legal chegar dessa maneira porque fala assim, Freud é uma teoria pulsional e na teoria pulsional o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Então pode ser qualquer objeto. Não é exatamente assim, né? Tão pobre, mas assim, pense dessa maneira para ser didático. Então, tem a pulsão, ele coloca aqui a pulsão instintiva, e o objeto é o elemento mais variável. Quando você fala da Melanie Klein, relações objetais, se trata agora de como elemento mais importante da pulsão, o objeto. Depois quer dizer assim, ó, antes se tratava da experiência instintiva, agora a ênfase muda para o objeto, de modo que este gradativamente aparece. Quando a senhora Klein afirma que o latente objetiva romper impiedosamente a mãe para tirar tudo dela, que ele sente ser bom, ela não naturalmente não está negando o simples fato de que a experiência instintiva traz satisfação. Então, não está negando a experiência instintiva, mas está colocando o objeto como elemento mais importante nessa história. Aí vai dizer assim, ó, nem foi o objetivo inteiramente negligenciado nas formulações psicanalíticas anteriores. Klein desenvolveu a ideia, contudo, de que o impulso amoroso primitivo tinha um objetivo agressivo. Sendo impiedoso, levava consigo uma quantidade variada de ideias destrutivas, não perturbadas pela preocupação. Então, vamos pensar aqui como é que a gente pode resolver isso, deixar mais claro didaticamente. Quando você fala, então, do Freud, a teoria pulsional, o elemento mais variável da pulsão, você tem lá o objeto. Eu estou na página 25, tá? Eu estou no capítulo 1 e eu estou no tópico 2, chamado Culpa em seu ponto de origem, tá? Então, quando você fala dessa ideia, que você muda a ênfase da pulsão instintiva, né, para a questão do objeto, ele fala, o objeto vai ser apresentado gradualmente. Isso significa o quê? Significa que, inicialmente, o ego do bebê ele é frágil, né? A banda de Moebius está puxando pro Lacan a história, né? Peraí, daqui a pouco eu comento isso. Manda lá no grupo que é melhor, senão eu vou perder o raciocínio aqui. Desculpa, deixa eu voltar aqui, então voltei. Então ele fala assim que gradualmente o objeto vai sendo percebido. Então essa ideia é bacana porque você vai ter um ego frágil que por conta da sua fragilidade não consegue lidar com um objeto total ainda. Então o objeto vai aparecer, mas vai aparecer aos poucos. Isso em termos práticos significa assim, que o ego do bebê não consegue lidar com ambivalências, né? Então você pode pensar nas pessoas do seu mundo aí. Pessoas mais primitivas não conseguem lidar com ambivalência. Ama de paixão uma coisa, odeia de morte outra coisa, ou só vê uma coisa boa nela e todo mundo é mal, ou ela é toda má e todo mundo é bom. Nunca consegue enxergar as duas coisas numa pessoa só, né? Pensar um pouco no nosso atual cenário político, que você tem os extremistas aí que funcionam dessa maneira, só enxerga uma coisa por vez, mostrando uma certa primitividade do seu ego, né? Claro que isso é uma psicanálise selvagem que eu acabei de comentar aqui, mas pode levar a pensar algumas coisas. Então ele está dizendo assim, que aos poucos que ela vai conseguir então lidar com o objeto total, mas inicialmente, né? Ela consegue lidar com partes do objeto. Aí vamos tentar chegar no raciocínio. Essa dificuldade, essa impossibilidade, melhor dizendo, de lidar com objetos totais, né, nós vamos chamar então de posição esquizoparanoide. Pessoal, quando vocês peguem as perguntas que eles estão fazendo aqui, ó, manda no WhatsApp. Por quê? Quando acabar a live, eu vou encerrar, eu não vou conseguir responder essas perguntas. Se você manda lá no WhatsApp, eu acabo a live e eu fico conversando com vocês por lá. Por aqui eu não consigo responder, tá? Senão eu começo a quebrar o raciocínio e sai da proposta, não consigo falar o texto, aí nunca vai terminar um texto. Eu falo isso por uma experiência própria, que eu já tentei e deu super errado. Certo? Então aqui, ó. Então ele fala... Então essa criança tem essa relação inicial com essa mãe que é parcial, essa forma agressiva e impiedosa de lidar com o objeto, e vai dizer assim, se a mãe se comporta daquele modo altamente adaptativo, né, essa mãe que consegue se adaptar a esse bebê, esse estado inicial, né, de ser voraz com direção a ela, ao seio, né, se ela consegue suportar isso, ela é capaz de proporcionar muito tempo para a criança se conciliar com o fato de que o objeto de seu ataque impiedoso é ela própria. Então é muito legal, é uma coisa que o Winnicott fala. Você tem um texto muito legal da Elza Dias chamado A Sobrevivência do Analista, que você encontra no Google facilmente, é só colocar lá. Elza Dias, Winnicott, Sobrevivência do Analista, você vai achar o texto.
E que uma das primeiras regras, assim, quando você vai atender de forma winnicottiana, assim, sobreviva ao outro, sobreviva aos ataques do outro. Suporte os ataques do seu paciente, suporte o tédio que ele te causa, deixe de ter tempo de poder elaborar a própria agressividade, o próprio tédio, uma série de coisas. Então, se você consegue suportar isso no tempo e no espaço, ele vai dizer, se essa mãe consegue suportar os impulsos agressivos da criança, ela vai ter tempo para conciliar com o fato de que o objeto de seu ataque é ela própria, né? A mãe. A mesma pessoa que é responsável pela situação de cuidado total com o lactente. Então veja que no primeiro momento a criança ataca sem se dar conta de que ataca o objeto que ama, porque ainda não consegue lidar com objetos totais. Aí o Winnicott vai dizer, se a mãe suporta esses ataques, dá tempo para a criança de atacar, de conciliar com seus ataques e perceber que quem ela ataca é quem ela ama, ela então vai passar da posição esquizoparanoide para a chamada posição depressiva. Na posição depressiva eu consigo contemplar o objeto na sua totalidade. Sabe, imagine assim, como se você, sei lá, como se fosse num filme que tem lá um mascarado que você ataca e você tem lá o amor da sua vida. E aí quando esse mascarado aparece, você soca ele, e aí então você vai embora e depois encontra o amor da sua vida, e depois soca o mascarado, e lá na frente você descobre que o mascarado e o amor da sua vida é a mesma pessoa. Você, putz, meu, quantas vezes eu te soquei, caramba, quantas vezes eu te bati, te xinguei, etc e tal. Então mais ou menos nesse raciocínio você pode colocar, para começar a pensar esse ponto. Então você chega nessa posição depressiva. O que ele vai dizer mais embaixo? Aí vai dizer aqui, ó, aqui muito tem que ser presumido. Por exemplo, presumimos que a criança está se tornando uma unidade e se tornando capaz de perceber a mãe como uma pessoa inteira, né, com os dois lados. Presumimos também uma capacidade de reunir os componentes instintivos, agressivos e eróticos em uma experiência sádica. Legal, né, o jeito que ele traz. Ele vai colocar que os impulsos agressivos e eróticos estão meio que cindidos no começo. É só pensar, né? Ora ataca, ora ama. Ora ataca o objeto, ora ama o objeto. Quando você então tem a junção das duas porções do objeto, seio bom e seio mal, no objeto total que é a mãe, impulso agressivo e impulso erótico se fundem. Então agora eu posso chegar numa experiência sádica de ter prazer em destruir o outro. Entende? Tem uma fase interessante quando a criança ela ataca a mãe sem perceber que ataca, sem ter prazer nisso, é só pura voracidade, agressividade. E quando a criança já tem a experiência de uma mãe total e ela ataca meio que curtindo o que está fazendo, né? Ela faz aquilo meio que de sacanagem, sabe? É mais ou menos isso que ele está caminhando aqui para dizer. Aí ele vai dizer, virando a página, então ele diz assim, ó, quando falamos da origem do sentimento de culpa, que é nesse ponto da contemplação das duas polaridades, ele diz... Quando falamos da origem do sentimento de culpa, presumimos um desenvolvimento normal nos estágios iniciais. Então, se chegou nos estágios, se chegou no sentimento de culpa, é que tudo deu certo antes, certo? E vai dizer assim, ó, no que é chamado de posição depressiva, o lactente não é tão dependente da simples habilidade da mãe de envolver o nenê, que era a sua característica nos estágios iniciais. Então, quando você fala de posição depressiva, quando chegou nisso, a criança já fez assim uma trajetória longa, né? Então, assim, já é lucro. Certo? Depois, mais pra frente, vai ter uma parte do texto que vai ser lá do livro, que ele vai comentar, assim, que ele discorda de algumas formulações da Klein, tipo posição esquizoparanoide, ele vai discordar, que ele vai dizer que a posição esquizoparanoide, que para Klein é a posição inicial de qualquer bebê, ele vai dizer só o bebê que sofreu uma falha ambiental, porque isso não é o estado original. Então vai ter uma briga ali, briga assim, né? Meio que póstuma já, um posicionamento radical diferente do Winnicott, mas vamos chegar lá. E aqui ele já está dizendo, a posição esquizoparanoide, quando acontece, muita coisa já foi garantida antes, beleza? E vai dizer assim, aí vai comentar depois um pouco do Bowlby, vai trazer uma frase do Aristóteles, deixa eu ver se é importante alguma coisa aqui. O que ele está dizendo assim, ele está falando assim, ó, tem a questão do sentimento de culpa, que é a posição da posição depressiva. Aí ele vai dizer, mas antes aconteceram coisas mais primitivas, que foi os ataques da criança, né, assim, e oportunidades de fazer reparações e restituições, né, como eu falei agora há pouquinho. Aí vai falar aqui um pouco uma citação do Aristóteles.
não recorreria a uma alma seca para cuidar de uma criança. Cada mãe devia criar a sua em qualquer condição que ela estivesse. A mãe será mais cuidadosa, amorosa e prestativa do que qualquer mulher servil ou do que qualquer dessas empregadas. Com isso todo mundo concorda. O Winnicott traz essa citação. Se você pegar o texto dele, Preocupação Materna Primária, tá lá no Pediatria Psicanálise, acho que é a página 401, lá na edição da Imago, a classicona, ele vai comentar isso, né, que uma mãe substituta, uma mãe adotiva ela pode fazer a função, mas ele fala, é mais difícil, ou melhor, tem uma desvantagem porque a mãe biológica, ela teve ali os 9 meses para conseguir se compadecer, entre aspas, adoecer da sua maternidade, então teria mais facilidade para entrar numa sintonia com o filho. É claro que na prática a coisa não é tão bonita assim, porque às vezes você tem uma mãe biológica que não consegue oferecer isso, porque o bebê dela como pessoa se sente ameaçado, então ela tem uma certa ou rejeição da criança, ou competição com a criança, e muitas vezes então uma mãe substituta poderia ser muito útil nesse começo, como já aconteceu em vários casos que eu vi de uma mãe que não tinha condições, uma mãe, sei lá, esquizofrênica, em que uma babá conseguiu fazer uma função. Mas caminhando aqui, ele diz aqui, ó, a gente continua nessa ideia, a criança ataca e diz mais embaixo, ó, mas gradativamente, à medida que a criança descobre que a mãe sobrevive, a sobrevivência do ambiente que eu falei, e aceita seu gesto restitutivo, torna-se capaz de aceitar responsabilidades pela fantasia total do impulso instintivo global que era impiedoso previamente. Tudo que eu falei, a junção das duas polaridades numa pessoa só, e diz a crueldade cede lugar à piedade e a despreocupação à preocupação. Então, olha que legal, para ele existia esse ataque inicialmente de uma forma despreocupada. Agora, quando tem a percepção que o objeto bom e o objeto mau estão na mesma pessoa, é uma pessoa só, eu saio de uma despreocupação e eu passo a ficar preocupado. Olha que legal isso. Então meio que o sentimento de culpa e preocupação com o outro tem uma relação direta. Bacana essa ideia, né? Você pode pegar pessoas que funcionam no mundo sem esse sentimento de culpa, sem preocupação com o outro, e que de repente passam por uma experiência de vida em que ela se dá conta que aquilo que ela destrói, aquilo que ela ama, ela tem uma mudança de postura e ela passa então a se preocupar com algo, né? Enfim, dá para pensar em N desdobramentos, é que eu tive umas sacadas aqui, alguns casos que eu atendo, pessoas que eu conheço e por aí vai. Ele diz assim, a análise poderia se dizer, não dou a mínima, dá lugar ao sentimento de culpa. Quanta gente me fala isso, como eu preferia antes, não dava a mínima para nada. Na análise eu escuto isso, eu não ligava para nada, agora eu sou todo, me sinto culpado, preocupado com o outro. Pois é, não dá para voltar atrás. Mas será que é melhor então ficar nessa culpa de preocupação com o outro ou de ficar desse não dar a mínima para o outro? Muito bem. Aí ele vai dizer na página 27 o famoso círculo benigno, né? Isso aqui é clássico, se você estiver andando na rua e você falar que é winnicottiano, vão te perguntar, e o ciclo benigno? Fala assim, beleza, o ciclo benigno está aqui, ó. Há um ciclo benigno, aí coloca primeiro a experiência instintiva, né? Os ataques da criança, a agressividade e o erótico separado. Então, você tem lá a tentativa de destruição do objeto, experiência instintiva. Você tem então a sobrevivência do ambiente, a criança então tem tempo para perceber que as duas coisas é uma coisa só, né? Que os dois tá ligado no mesmo tipo de objeto. Ele fala a aceitação da responsabilidade, que se chama culpa. Aí vem a fase da culpa, né? De se preocupar se o meu impulso agressivo destrutivo destruiu o meu objeto de amor. E aí se tudo deu certo, assim, uma resolução ou elaboração, e aí depois a criança tenta então fazer uma restituição, né? Então de alguma forma você tem ali a gratidão pelo outro, tenta responder, oferecer algo por aquilo que eu te ataquei no passado, eu percebi que você a pessoa que eu destruí, a pessoa que eu amo, eu sinto culpa por ter tentado destruir você, estou preocupado que o meu ódio pode ter destruído o meu amor, né, meu objeto de amor, você então sobreviveu a tudo isso, eu posso elaborar tudo isso, agora eu vou tentar ser grato e vou tentar restituir isso toda essa experiência, né? Muito bem, aí ele coloca aqui, ó, tudo isso está rolando quando? Aí ele põe aqui, perguntar-se-á, homenagem a Temer, né? Só o Temer usava termos assim. A que idade do desenvolvimento normal da criança pode-se dizer que a capacidade para o sentimento de culpa se estabelece? Aí vem ele diz assim, ó, sugiro que estamos falando sobre o primeiro ano de vida do lactente.
e de fato sobre o período todo em que o lactente está tendo claramente um relacionamento humano a duas pessoas com a mãe. Legal isso, né? A culpa então aparece quando tem duas pessoas. Lembrando que inicialmente a criança e a mãe não são duas pessoas. Do ponto de vista do observador, um bebezinho de 2 meses, você está falando de duas pessoas para quem olha de fora. Quem olha de fora vê a mãe e o bebê. A experiência do bebê não é de duas pessoas. E nem dá para dizer assim, ele vê ele e a mãe como uma coisa só. Ele não vê nem ele, não vê nem mãe. Simplesmente é uma experiência de estabilidade, uma experiência de tranquilidade que ele está buscando. Tem estados excitados que precisam ser acolhidos, integrados e entrar em estados tranquilos. Então, nesse início aqui não tem essa percepção que a gente às vezes fala erroneamente, né? A criança percebe ela e a mãe como uma coisa só. Não tem... Se percebe ela e a mãe como uma coisa só, ela percebe ela e a mãe. Já tem um erro aí de raciocínio, eu acho, né? Certo? Ele vai dizer aqui... Aí no final dessa página ele diz assim, na 27. Do meu ponto de vista pessoal, o trabalho de Klein possibilitou à teoria psicanalítica começar a incluir a ideia de um valor no indivíduo, enquanto que na psicanálise anterior este conceito era exposto em termos de saúde ou má saúde neurótica. O valor está intimamente ligado à capacidade para o sentimento de culpa. É legal, né? Porque aqui você vê uma mudança de clínica, né? Uma mudança de perspectiva clínica, de objetivo clínico. Quando você fala da clínica freudiana, é a clínica do neurótico, a questão é do adoecimento neurótico, a coisa acontece amarrada sempre à questão do édipo. Quando você fala aqui, ele está dizendo, a Klein acrescenta um ponto importante na questão da elaboração teórica, da clínica psicanalítica, que é a questão da capacidade de sentir culpa. Então você pode até pensar, de maneira grossa, que as pessoas elas chegam no seu consultório com elementos cindidos, numa forma esquizoparanoide, né? E que o objetivo da análise é poder unir essas porções e levar a pessoa a esses momentos, né? O sentimento de culpa de juntar esse objeto, ter a chance então de fazer a reparação e entrar de fato na posição depressiva, né? Então você tem um grande avanço aqui. Beleza, finalizamos a parte 2, vamos chegar na parte 3. O sentimento de culpa é quando se distingue por sua ausência. Lembrando, perguntas vão mandando aqui no WhatsApp. Vocês têm um monte de pergunta, e quando eu vou olhar aqui, não tem nenhuma pergunta. Então, que raio de pergunta é essa que vocês fazem aqui que não fazem aqui? Eu não entendo. Enfim, continuando. Aí ele fala, né, virando a parte 3, não é raro encontrar indivíduos que tiveram um desenvolvimento sadio apenas em parte, e que em parte são incapazes de atingir preocupação ou sentimento de culpa ou mesmo remorso. Para entrar no WhatsApp, você vai lá no meu perfil, você tem lá meu nome, lá a sala, psicanalista, isso aqui tem lá um número de telefone. É só pegar aquilo lá e você manda uma mensagem. Aqui é o fulano de tal. Beleza? Ou você manda também por mensagem, né, de inbox aí do Instagram. Então ele está dizendo assim, então essas pessoas que não sentem culpa, não sentem remorso, ele diz aqui, deve-se compreender que não estou negando que cada lactente leva consigo uma tendência no sentido do desenvolvimento de culpa. Todos temos uma tendência inata à integração, todos temos uma tendência a caminhar para a junção dos objetos parciais no objeto total e sentir culpa. Temos essa tendência, mas não significa que a tendência vai ser efetivada em todos. Ele fala, dadas certas condições de cuidado, de saúde e cuidado físico, caminhar e falar aparece porque chegou o tempo para esses desenvolvimentos. Beleza. Diz mais para baixo, não devemos procurar o sentimento de culpa nos estágios iniciais do desenvolvimento emocional do indivíduo. Então, antes da posição esquizoparanoide que ele estava falando, você não vai procurar, a posição depressiva, você não vai procurar sentimento de culpa. Então ele vai dizer, o ego não é suficientemente forte e organizado para aceitar as responsabilidades pelos impulsos do id. Então um bebê muito pequeno, os ataques que ele faz não tem condição de se responsabilizar e não vai sentir culpa por isso. Então a culpa não está ali no momento zero, a culpa é uma coisa que aparece e é algo mais complexo e mostra um certo amadurecimento do indivíduo, né? Aí ele fala, gradativamente, em circunstâncias favoráveis, a capacidade de sentimento de culpa se constrói no indivíduo com respeito à sua mãe e está intimamente relacionado com a oportunidade de reparação.
Quando se estabelece a capacidade de preocupação, o indivíduo começa a se situar na posição de experimentar o complexo de Édipo. Então veja, ele não discorda do Édipo, ele fala, mas primeiro tem a posição posição depressiva acontecendo, e antes dela veio a esquizoparanoide, ainda que o Winnicott vai considerar alguns erros no raciocínio da Klein. Então aqui, só para... Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Ele vai comentar aqui da questão do antissocial. É que essa parte aqui do sentimento de culpa, quando se distingue por sua ausência, você encontra algumas coisas bem legais no livro Privação e Delinquência, né? Que ele vai colocar ali o paciente que ainda comete o ato delinquente como forma de um pedido de ajuda e aquele que já não tem mais essa condições de ser ajudado, você então pensa numa psicopatia, né? Então ele vai aqui agora assim, deixa eu ver, nosso tempo está acabando, né? Perda e recuperação do sentimento de culpa. Temos 8 minutos. Em nosso controle das crianças e adultos antissociais, podemos observar a perda e recuperação da capacidade do sentimento de culpa, e muitas vezes estamos em posição de avaliar as variações da consistência do ambiente que produzem esses efeitos. Aí ele diz aqui, Freud escreveu em 1915, se referindo a atos adolescentes e pré-adolescentes, tais como roubos, fraudes, que ele vai dizer assim, né, pessoas que cometem infrações, principalmente por causas que eram proibidas e porque sua execução foi acompanhada por um alívio mental por quem o fez. Que é o raciocínio que eu trouxe no começo da live aqui, né? Eu comentei que primeiro vem a culpa e depois vem então o crime, depois vem o ato para conseguir se aliviar dessa culpa, né? Então esse é o raciocínio que o Freud traz. Aí ele vai dizer, ele estava sofrendo um sentimento de culpa opressivo, no qual não sabia a origem, e após praticar uma má ação, essa opressão foi aliviada. Que eu coloquei, repertoriar essa culpa meio que inicial aí. Embora, aí tem as malandragens do Winnicott. Embora Freud estivesse referindo a estágios posteriores do desenvolvimento, o que ele escreveu se aplica também às crianças. Mais ou menos, né? Porque o Freud ele fala, lá em Totem Tabu, em umas ideias de que a culpa, então, ela precede esses atos criminosos. Mas quando você pega o raciocínio da Klein, o raciocínio do Winnicott, não é que a culpa sempre esteve ali, ela também, como se fosse assim uma marca da passagem do humano, do animal do animal humano, né? Não é animal humano, do animal pro cultural. Né? Então o Freud meio que enxerga talvez a culpa nessa passagem. Quando você pega o Winnicott, se você lá lê no livro do Adam Phillips, ele é um cara que ele não pensa o ser humano como uma coisa diferente do animal, né? É um animal humano, então tem algo de animalesco. Então talvez não caberia pensar que a culpa seria como algo dado, obrigatório da passagem do natural para o cultural. E sim que a culpa é algo a ser alcançado, mas que o Freud, por ter uma visão do sujeito, né, se ocupou mais da criança ali mais velha, não foi observar o lactente, o bebê, e o Winnicott e a Klein localizaram ali a questão. Então, só que ele fala assim, o Freud também podemos aplicar isso. E aí ele traz, só que ele não aplica exatamente o Freud, ele aplica uma outra coisa aqui. Aí ele fala, partindo do nosso trabalho analítico, podemos, a grosso modo, dividir o comportamento antissocial em dois. Então são dois tipos de comportamento antissocial. O primeiro é comum, intimamente ligado à rebeldia habitual das crianças sadias. Então uma criança sadia ela tem lá seus comportamentos antissociais. Ela tem que se desadaptar, né? Até por isso que eu fico preocupado com o transtorno opositor aí. Tem lá minhas ressalvas, porque acho que tem um exagero, né, hoje em dia, enfim, medicalização, essas coisas todas. Como diz a música do Palavra Cantada, criança não trabalha, criança dá trabalho. É isso que você espera de uma criança, de um adolescente, que enche o saco que dê trabalho, né? A questão é o quanto isso passa a ser patológico, mas isso é uma leitura muito psiquiátrica norte-americana. Mas continuamos aqui. Em termos de comportamento, a queixa é de roubo, mentira, destrutividade e enurese noturna. Né? São protestos aí, mesmo a enurese é um protesto. Verificamos repetidamente que esses atos são feitos em uma tentativa inconsciente de gerar mais sentimento de culpa. Aí meio que vai de encontro, tá errado esse termo, né? Aí que se aproxima mais da ideia que o Freud colocou, apesar de não ser a mesma coisa. A criança ou o adulto não podem chegar à origem do sentimento de culpa, que é intolerável. E o fato desse sentimento não poder ser explicado origina uma sensação de loucura.
Então talvez essa culpa aí que fique inconsciente, essa culpa muito primitiva, a pessoa não tem ideia do porquê dessa culpa, e aí então ela fica meio que compulsivamente cometendo mais crimes, mais atos antissociais, essa culpa aumenta para tentar explicar a sensação dessa loucura. Então vamos ver. A pessoa antissocial consegue alívio ao divisar um crime limitado que está apenas de modo disfarçado na natureza do crime, na fantasia reprimida que faz parte do complexo de Édipo original. Isso é o mais próximo uma pessoa antissocial pode chegar da ambivalência que faz parte do complexo de Édipo. No início, o crime substituto ou delinquência não é satisfatório para o delinquente. Aí vem o perigo. Cometeu uma vez isso, mas quando repetido compulsivamente, ele adquire característica de ganho secundário. E aí se torna aceitável para o self da pessoa. Né? Passa a ser egocintônico. Nosso tratamento tem mais oportunidade de ser efetivo quando podemos aplicar antes que os ganhos secundários se tornem importantes. Acho que aí que é o ponto que ele fala lá no Privação e Delinquência, quando a coisa talvez passe por uma psicopatia, né? Que ele vai dizer assim, o ato antissocial ainda é um pedido de ajuda, ainda é um pedido para o outro para fazer alguma coisa, né? Ainda é uma tentativa, e a gente vai chegar mais para frente nos textos, uma tentativa de poder retomar uma experiência de uma sobrevivência do objeto total e de poder fazer então uma reparação. E que essas pessoas não tiveram isso e fica meio que preso ali, fica em loop na tentativa, mas não encontra o cenário para fazer isso. Então o ato antissocial seria uma forma de tentar reaver justamente esse ponto de congelamento e poder então reescrever essa experiência que não foi escrita na sua história, então ela fica como uma coisa, um corpo estranho na experiência dela, né? Então ela vive com aquilo, aquela coisa sem saber porquê. Então imagina assim, né? Ó, vou pegar o termo do Lacan, apesar de não ter nada de Lacan nessa história, que é a fora-clusão, incluído do lado de fora, como se fosse assim, né? Ó, essa experiência deveria ser introjetada aqui dentro, não, deveria estar aqui dentro. Porém, o sujeito não passa por essa... Não pôde integrar essa experiência. Então isso que não foi integrado fica sempre como uma coisa meio que fora dele, mas toda hora batendo nele. Não sei se foi claro o meu exemplo aqui de improviso. Em contraste, nos episódios antissociais mais sérios e mais raros, é precisamente a capacidade do sentimento de culpa que foi perdido. Aí sim chegamos no que ele chamou lá no outro texto da psicopatia. Então aí não tem mais o que fazer, deixou de ser. Então vamos imaginar assim, por isso que você encontra inclusive uma gradação da tendência antissocial. Desde aquela que são pequenos gestos, né, atos antissociais, como forma de restituir algo, de reparar algo, aí depois aquela experiência que já tem um ganho secundário de uma certa compulsão, que já é mais difícil, e aí você tem um extremo disso quando não tem mais nem o sentimento de culpa. Aí lascou de vez. Aí virando a página e diz aqui, ó. Aí encontramos os piores crimes. Encontramos o criminoso envolvido numa tentativa desesperada de se sentir culpado, mas não sente. Pois é. Então ele vai dizer mais o quê? Que nosso tempo está acabando aqui, senão o Instagram vai cortar a nossa live já já. Ele vai dizer assim... então vocês entenderam a diferença, né? Aí ele traz um caso clínico, que eu acho que é legal vocês pegarem, sempre for assim, você tem caso clínico? Tem no próprio Winnicott aqui. É da criança que tinha uma compulsão a roubar e ouvindo uma voz que lhe ordenava que o fizesse, a voz de um feiticeiro. Aí ele fala, essa criança ficou doente, infantil, dependente, anurético e apático. Por isso que eu posso pensar, inclusive, muitas vezes, a questão de alguns tipos de depressão como uma forma antissocial de lidar, né, com o outro, com a realidade. Mas eu tento construir esse raciocínio numa outra live, que essa não dá tempo. Olha só, então ele, em casa ele ficou doente, seus pais satisfizeram suas necessidades, e olha que lindo, ó, lhe permitiram ficar doente. Entendem isso? É necessário também deixar a criança regredir muitas vezes, né? É o repertório dela. Você pega assim, vai nascer o irmãozinho, o mais velho fica lá infantil, não sei o quê. Aí os pais brilhantemente falam assim, não, mas agora você já está grande, você tem que se virar, você cresceu, você tem que ajudar a cuidar do seu irmão. O Winnicott está dizendo, deixa um pouco assim, né? Deixa entrar nesse estado. É que nem nós aqui, tinha um professor que falava isso, né? Quando você está meio mal e você chega em casa assim com cara de triste, você não quer aquela galera good vibe, assim, não, fica bem, fica feliz. Você quer alguém que fala assim, você tá triste? Tô, então tá bom. Você quer deitar aqui no sofá? Quero. Vou colocar um seriado pra você.
Você quer caldinho? Aí vai lá, faz um caldinho para você. É isso que você quer. Às vezes você precisa desses dias para poder se recuperar. Então não tem problema nenhum de vez em quando voltar para esse lugar, né? Então ele fala assim, os pais foram tolerantes a isso, possibilitaram a criança fazer isso, e aí por conta disso ele conseguiu se recuperar, né? Assim, ó, se tivesse sido espancado, ou se o diretor ele tivesse dito que ele deveria se sentir malvado, ele teria se endurecido e organizado uma identificação mais completa com o feiticeiro, que não precisou fazer nada disso. Pois bem, e aí então no final aqui, finalizando nossa live, ele vai dizer então que ele está meio que de acordo, né? Mas mais do que ninguém foi Freud que possibilitou a compreensão do comportamento antissocial e do crime como uma sequela de uma intenção criminosa inconsciente e como um sintoma de uma falha no cuidado da criança. Mais ou menos, né? O Freud não falou exatamente isso, aqueles pontos que o Winnicott concorda sem estar completamente concordando. É assim que eu enxergo. Porque a proposta do Freud sobre o sentimento de culpa e o crime é uma coisa e que o Winnicott propõe, eu acho que tem nuances que o Freud não alcançou. Não porque não teve competência, mas porque não teve a experiência que o Winnicott teve com 60 mil crianças e bebês. Tá bom, pessoal? Encerramos nossa live. Quem quiser, então, manda aqui no WhatsApp. Essa live depois fica disponível no YouTube, se eu não apertar os botões errados, como eu sempre aperto errado. Eu respondo um pouco hoje, respondo um pouco amanhã, tudo vai depender do que eu vou encontrar assim que eu terminar a live, tá bom? Boa noite para vocês, obrigado pela companhia e bom descanso, boa quinta-feira amanhã e até. Encerrar.